Nicolau Copérnico e a Revolução Científica. Nicolau Copérnico foi um matemático e astrônomo polonês, podendo ser chamado de pai da astronomia moderna, pois ele quem percebeu e defendeu a tese de que a Terra, assim como os outros planetas, gira em torno do Sol, em uma teoria chamada de heliocentrismo. Nascido em uma família de comerciantes ricos no dia 19 de fevereiro de 1473, ao ficar órfão aos 11 anos de idade, Copérnico passou a ser educado pelo tio, futuro bispo de Ermland. Aos 18 anos, ingressou na Universidade de Cracóvia, onde estudou astronomia e matemática. Em 1497, com 24 anos, foi para a Itália estudar na Universidade de Bolonha. Em 1501, voltou à Polônia para aceitar o cargo de cônego da Catedral de Frauenburg, para o qual foi indicado por seu tio. Porém, pouco tempo depois, voltou para a Itália, onde frequentou as universidades de Roma, Pádua e Ferrara. Aprendeu medicina, direito, matemática e astronomia. Voltou definitivamente à Polônia em 1506, estabelecendo-se em Frauenburg e depois em Hersberg, onde foi secretário e médico pessoal de seu tio. Em 1512, depois do falecimento de seu tio, voltou a viver em Freiburg, realizando suas primeiras observações feitas por instrumentos que ele próprio construiu. O primeiro livro que escreveu foi Pequeno Comentário sobre as Hipóteses de Constituição do Movimento Celeste, sendo que não se sabe ao certo o ano em que foi escrito. A publicação de seus comentários foi adiada inúmeras vezes pelo próprio Copérnico, pois este temia as reações da Igreja Católica. Em 1573, o Papa Clemente VII solicitou uma exposição de sua teoria, e em 1536, o cardeal Schönberg pediu que esta fosse publicada. Nicolau Copérnico adiou a publicação, alegando a necessidade de elaborar uma teoria mais completa. Em 1539, Copérnico conhece um jovem matemático alemão, chamado Georg Joachim von Lautzen, mais conhecido como Réticos, que passaria 2 anos trabalhando com as teorias de Copérnico. Juntos publicaram a Prima Narratio, uma espécie de informativo que relatava as investigações realizadas por eles. A teoria completa de Copérnico foi enviada para publicação por intermédio de Réticos, em 1541. Porém, a obra principal, das Revoluções das Esferas Celestes, foi publicada no ano de sua morte, 1543. Nesta obra, ele defende a teoria do heliocentrismo, dizendo que o centro do universo é o Sol, e que os planetas possuem órbitas circulares em volta dele, na seguinte ordem: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e depois as estrelas fixas. Apesar de que mais tarde novas descobertas vieram alterar alguns aspectos da teoria heliocêntrica, esta ideia foi realmente muito importante para o progresso da astronomia. Nela, Copérnico apresentou ainda aspectos muito importantes, tais como a rotação da Terra, a inclinação do seu eixo. Disse ainda que a distância entre a Terra e o Sol é pequena, comparada à distância até as estrelas, entre outras coisas. Suas teorias serviram de referência para grandes astrônomos que posteriormente a aperfeiçoaram, tais como Johannes Kepler, que descobriu que as órbitas dos planetas não são circulares, mas sim elípticas, e Galileu Galilei. Nicolau Copérnico faleceu em Freiburgo em 24 de maio de 1543. Nicolau Copérnico e a Revolução Científica. A Revolução Copérnica nada mais foi que o nome que se deu à intensa transformação na concepção de universo, ocorrida no início da Idade Moderna com a proposta de um sistema planetário heliocêntrico, ou seja, centrado no Sol, onde a palavra grega para o Sol Hélios, em um lugar do modelo geocêntrico centrado na Terra, cuja palavra grega para a Terra é geo. Fala-se Copérnica pelo fato da Revolução Científica ter sido iniciada pelo astrônomo e cônego polonês Nicolau Copérnico, no qual foi o primeiro a propor um modelo heliocêntrico com detalhes matemáticos bem desenvolvidos. Além disso, vale ressaltar que justamente pelo fato de haver a presença de desenvolvimento matemático no modelo proposto por Copérnico, que justifica o seu pioneirismo a ele atribuído.
Muitos séculos atrás da Revolução Copérnica, a ideia de um universo centrado no Sol já havia sido apresentada por um astrônomo e matemático grego, Aristarco de Samos, o qual não houve uma aceitação, no entanto, por parte de seus contemporâneos. Até o século XVI, era ensinado que a Terra que ficava no centro do universo, e o que se conhecia do universo na época não era tanta coisa como conhecemos hoje, porque a invenção do telescópio veio depois. Então os astros como planetas e estrelas eram descobertos a olho nu. O astrônomo e matemático Ptolomeu fez uma estrutura geocêntrica de modo que tinha apenas a Terra no centro do universo, e em volta dela alguns astros como Lua, Mercúrio, Sol e as estrelas se moviam constantemente. A Igreja Católica, que obtinha o maior poder da época, foi quem apoiou fortemente a ideologia de Ptolomeu, fazendo ele ser visto como uma pessoa intocável. Copérnico queria inserir o modelo heliocêntrico, e em 1530 escreveu o Comentário, um manuscrito com informações sobre esse modelo, mas foi cuidadoso, por causa da sociedade da época que já tinha adotado o modelo de Ptolomeu. No modelo copérnico, quem ficava no centro do universo era o Sol. Não só a Terra, como a Lua, que também girava em torno dela, giravam em torno do Sol, além de todos os outros planetas. O sistema copernicano conseguiu medir e estabelecer a ordem dos planetas, além de mostrar as estrelas como os astros mais distantes do universo. As ideias desse modelo só foram a público 13 anos depois do manuscrito dele, 1543, o ano de sua morte e da divulgação da sua obra, Revoluções dos Orbes Celestiais. Como nos é apresentado por toda a história, a consagração do modelo de universo apresentado por Copérnico veio ao transcorrer do século seguinte, somente do século seguinte, quando Galileu Galilei, em 1610, reuniu indícios do heliocentrismo, através de observações astronômicas executadas com telescópios. Quando Johannes Kepler, entre 1609 e 1619, obteve as leis de movimento planetário e fez cálculos precisos das posições dos astros, utilizando órbitas heliocêntricas. E também quando Isaac Newton, em 1687, explicitou corretamente os movimentos dos planetas em torno do Sol, ao enunciar a lei da gravitação universal. Ao final do século XVII, a concepção de universo acertada pela Revolução Copernicana mostrava-se totalmente contestável diante das observações que era vista na natureza.